com o Kenzô Machida. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para o uso de inteligência artificial nas eleições de outubro, válidas para candidatos e também para partidos. Ficou proibida a divulgação de conteúdos manipulados com imagem ou voz de candidatos e pessoas públicas nas 72 horas antes e nas 24 horas após a votação. Também foi vetado que plataformas de inteligência artificial sugiram candidatos aos eleitores. E essas medidas visam garantir a lisura do pleito e também evitar a interferência de algoritmos na escolha dos eleitores. Mas, assunto de Kenzô Machida, que vai contar todos os detalhes para a gente, é um baita desafio, hein, Kenzô? Ter o controle de tudo que vai ser utilizado e como a inteligência artificial vai ser utilizada, porque hoje em dia, dependendo da situação, a gente nem sabe mais o que é real e o que é inteligência artificial. Bom dia. Olá, tudo bom, Luara? Muito bom dia para você, bom dia a todos. Esse vai ser o grande desafio e esse é o ponto de interrogação que está na cabeça, inclusive, dos especialistas para tentar entender como o Tribunal Superior Eleitoral vai combater isso na prática. Isso não ficou muito claro ontem com a divulgação dessas regras, né? Principalmente em relação a essa questão da inteligência artificial, porque, de fato, com a divulgação, o que foi explicado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, fica proibido então a publicação de qualquer postagem de inteligência artificial 72 horas, ou seja, 3 dias antes do pleito, 3 dias antes do dia mesmo da votação e 24 horas também depois da votação, do dia da votação. Isso fica proibida a utilização, então, dessas publicações com inteligência artificial, alterando som, alterando imagem também. E caso isso aconteça ao longo, inclusive, do processo, né, da campanha eleitoral, tudo isso precisa estar muito claro, muito cristalino para que o eleitor saiba que aquilo ali é um vídeo que foi manipulado, que foi editado com a inteligência artificial. Essa era a grande novidade, então, essa foi uma das principais alterações que aconteceram em relação à questão dessa proibição na inteligência artificial. E essa aprovação, essas são algumas, né, das novas regras eleitorais, então, que foram aprovadas por unanimidade, por todos os ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral na noite da segunda-feira. As plataformas, elas não podem também, Luara, indicar candidatos. As plataformas de inteligência artificial, né, os chats de inteligência artificial também não podem, então, fazer a indicação, mesmo que o usuário faça esse pedido para a inteligência artificial, né? Me indique, então, um candidato. Essas plataformas não podem, estão proibidas de fazer essas indicações para os usuários. Aí o TSE também aprovou o seguinte: a responsabilidade solidária das Big Techs em relação às publicações das deepfakes, né, das publicações falsas. Essas deepfakes, essas publicações precisam ser retiradas do ar e a responsabilização precisa ser solidária, então, em relação às Big Techs. A vedação também à violência política digital. Qualquer publicação que tenha especialmente a manipulação de imagens, que mostrem cenas de sexo, de nudez e também de pornografia. E o banimento também dos perfis falsos, apócrifos, né? Aqueles perfis que acabam divulgando muitas vezes as notícias falsas e também não se identificam. O banimento desses perfis precisa acontecer. E por que de tudo isso? Porque essas normas, elas vão balizar, elas vão dar os rumos tanto aos candidatos quanto aos partidos políticos no processo eleitoral desse ano de 2026. E o principal desafio, de fato, será a implementação dessas normas, né? A fiscalização, inclusive, se de fato tudo isso está sendo coibido nas redes sociais, nas plataformas. Esse vai ser o grande desafio do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o grande questionamento, inclusive, que como que as plataformas, de fato, vão fazer o banimento, vão retirar esses perfis e vão, de fato, punir as pessoas
que fizerem essas publicações e punirem também todos os perfis que fizerem essas publicações com inteligência artificial 72 horas antes do pleito e 24 horas depois do pleito também. Importante lembrar que essas análises, elas ocorreram antes da divulgação do texto final dessas resoluções, que vai acontecer agora, então, no dia 5 de março, como determina a legislação eleitoral. E esses pontos, eles pautaram também as discussões nas audiências públicas. Foram 3 audiências públicas que aconteceram, como, por exemplo, um ponto que ainda não foi muito bem esclarecido, a questão da liberação de impulsionamento pago com críticas ao governo. Esses pontos ainda não foram muito bem detalhados pelo Tribunal Superior Eleitoral. As regras sobre esse conteúdo com o uso de inteligência artificial, então, foi a grande novidade, foi a decisão mais aguardada, inclusive, pelos especialistas, e a elaboração também da revisão das normas, elas foram coordenadas pelo vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, que agora, então, em junho, assume a presidência da Corte. Já ficou definido também nessas resoluções a data do primeiro turno, que vai ser no dia 4 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para escolher o presidente da República, o governador, o deputado federal, o deputado estadual e, aqui no caso do Distrito Federal, o deputado distrital. E no dia 25 de outubro vai acontecer o segundo turno. Além disso, além dessas resoluções, o Tribunal Superior Eleitoral também falou sobre um programa, que é o chamado programa Seu Voto Importa, que vai oferecer transporte gratuito a todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção, e que precisam, então, ir no dia da eleição, fazer o seu voto de democracia ali, o seu ato democrático, participar da votação. Essas pessoas, então, podem receber o transporte gratuito. Pessoas com deficiência, dificuldade de mobilidade também, então, podem receber esse transporte gratuito. É isso, foram balizas que já foram meio que divulgadas e estabelecidas aí sobre as eleições, sobre o pleito de 2026. Luara. Exatamente, muitos detalhes, muita coisa para acontecer até o dia 4 de outubro e depois até o dia 25, no caso do segundo turno. Haja colinha, cada um com a sua, porque são muitos números também para poder colocar ali no momento da urna, na votação, conferir número, voto, nome, tudo certinho, hein, gente? Mas que vai ser um baita desafio, isso vai, porque a velocidade, Kenzo Machida, de uma falsa notícia feita com inteligência artificial, até isso chegar no Tribunal Superior Eleitoral, ter uma denúncia, ter uma determinação e derrubar esse conteúdo nas redes sociais, que isso não é censura, mas sim é uma desinformação que não pode acontecer, aí é o problema. É um grande desafio de como vai ser o uso da inteligência artificial agora. Precisa avançar, precisa atualizar, precisa acompanhar a atualidade, mas precisa ter mecanismo e braço para isso também.